Oi, crianças, tudo bem? Estão preparados para mais uma aulinha? Ah, que legal! Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu estou sabendo que vocês estão participando da aulinha, eu estou sabendo que vocês estão fazendo o desafio, estão participando, lendo a palavra, né? E eu fico muito feliz. Se eu fico feliz, né? Papai do céu, em primeiro lugar, fica muito mais feliz porque vocês estão louvando e adorando o santo nome dele aí na casa de vocês, né? Então vamos fazer mais uma aulinha? Como que nós vamos começar? Com mais um cântico, né? De oração, mesmo da última história, que é para poder as crianças que não conhecem decorar, né? Tá bom? Porque vocês já conhecem, né? Então vamos lá? Papai do céu querido, venho agradecer por este belo dia que o Senhor me deu. Papai do céu querido, venho agradecer pela família linda que o Senhor me deu. Papai do céu querido, venho agradecer pela comidinha que o Senhor me deu. É Ele que nós temos que agradecer, né? Porque é Ele que dá todas as coisas, né? Então, ó, juntando as mãozinhas, olhinhos fechados, a tia vai falar e vocês vão repetir aí aonde vocês estão, tá bom? Papai do céu, muito obrigada pelo dia que o Senhor me deu, pela família, pela comidinha, por tudo que eu tenho. Obrigada, porque eu vou ouvir mais uma vez a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Isso, amém. Então vamos cantar? Eu vou chamar a nossa ajudante, Letícia, minha filha, e Edu tá lá do outro lado, né? Atrás ali dos bastidores, né, Dudu? Ajudando, gravando, né? Ele tá debaixo da escada, gente. Ele colocou o celular ali, ó, tá debaixo da escada gravando, só pra vocês terem uma ideia, né? Vamos ler. Então nós vamos cantar primeiro o coração do menino e da menina, que tem Jesus, é o quê? É diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é o quê? Mas é feliz, sorridente. Acho que vocês conhecem, tá? Vamos ficar de pé, então? A tia canta aqui, vocês cantam aí, tá bom? Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Isso, muito bem, né? É feliz, mesmo que às vezes as coisas não estejam bem, mas é feliz. O outro é perto, perto. Isso daí vocês também amam, né? Então a gente canta normal, perto, perto. De Deus quero andar. E depois é bem devagarzinho, bem baixinho. Perto, perto de Deus quero andar. Tá, e depois é bem rápido. Perto, perto de Deus quero andar. Perto, perto, tá bom? É assim, vocês também já conhecem, tá bom? Vamos lá?
Amém? Que vocês possam querer ser parecidos com Jesus, né? Amém? Vamos ler, pode ir. Então agora a gente vai para o nosso versículo. Cadê a biblinha? Vocês estão com a biblinha aí? Sim ou não? Então, ó, corre lá pegar a biblinha, porque a tia faz a Bíblia, vocês sabem disso, né? Que é para vocês aprenderem, porque hoje vocês vão aprender que não tem tamanho para servir a Deus, não tem tamanho para orar, não tem tamanho para ler a palavra de Deus, né? Então, olha, o texto que a tia, é o texto da história, está lá, no segundo Evangelho de Marcos, Evangelho, né? Segundo Marcos, 10, 13 ao 16. Abriram aí? Tá? Esse é o texto onde tá a história, tá bom? Depois vocês pedem pra mamãe ler lá pra vocês com mais calma, tá? Evangelho segundo Marcos, 10, 13, 16. Mas o nosso versículo, desse lado, está em Evangelho segundo Lucas, 18, 16. É onde está o nosso versículo, tá? Está no Evangelho segundo Lucas, 18, 16. Que fala assim, ó. Jesus abençoa as crianças, né? Essa é a nossa história, tá? Jesus abençoa as crianças. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, né? Então, a tia encurta sempre um pouquinho o versículo para ficar mais fácil para as crianças decorar, tá bom? Então, o versículo é assim: deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, né? Vamos lá? Então, a tia vai falar, vocês vão repetir aí, tá bom? Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Isso, Lucas 18, 16. Mais uma vez. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Muito bem, Lucas 18, 16. Isso aí, crianças. Então, olha só. Por onde Jesus andava, por onde Jesus passava, havia uma multidão. Dá para ver bem aí, Edu? Tá? Havia uma multidão, né? Querendo acompanhar Jesus, querendo ver Jesus, porque eles precisavam de Jesus, né? Então, onde Jesus ia, havia aquela multidão de gente, mas era muita gente. Gente mesmo que queria ver Jesus. Mas Jesus, ele não ia sozinho. Por onde Jesus andava, ele ia com seus discípulos. Os discípulos eram os ajudantes de Jesus. Mais uma vez, quando Jesus estava lá pregando a palavra de Deus, os adultos queriam chegar perto de Jesus, queriam acompanhar Jesus, né? Os adultos queriam acompanhar Jesus, queriam ouvir a palavra de Deus, mas isso também não era diferente com as crianças, né? As mães queriam também levar as crianças até Jesus, queriam que as crianças ouvissem a palavra, né, de Deus, queriam que Jesus tocasse nelas, né? Mas quando as mães chegaram lá para levar as crianças até Jesus, sabe o que aconteceu? Os discípulos queriam proibir as crianças de chegarem até Jesus. Mas quando as crianças foram até Jesus, quando os pais estavam levando as crianças até Jesus, os discípulos falaram que não podia. Os discípulos começaram a proibir as crianças de irem até Jesus, né? Mas aí Jesus não gostou. Jesus falou assim, não. Qual que é o versículo de hoje? Vinde a mim os
pequeninos, né? Porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus falou assim, não, vinde a mim. Jesus queria que as crianças chegassem até ele, fossem até ele, né? E assim foi, olha, as crianças correndo, dá para ver direitinho? Correndo até Jesus, né? Porque eles também queriam estar perto de Jesus. Eles eram tão pequenininhos, mas mesmo assim eles queriam estar perto de Jesus. Que eles também tinham, criança também tem necessidade de estar perto de Jesus, não é? E olha aqui, ó, Jesus com as crianças, olha só que legal, né? Então as crianças também querem estar perto de Jesus. E Jesus quer que as crianças estejam perto dele. Sabe por quê? Porque Jesus ama as crianças. Jesus não ama só os adultos. Jesus não ama só as pessoas grandes, né? Jesus também ama as crianças, né? Olha só como é bom saber que Jesus ama as crianças, não é? E o que a gente aprende com essa história? Nós aprendemos com essa história que não há tamanho. Viu, mãe, pai? Não há tamanho para as crianças irem até Jesus. Não esperem, mãe, pai, o seu filho sentar para ele ir até Jesus. Não espere seu filho andar para ele ir até Jesus. Não espere seu filho saber ler para levá-lo até Jesus. Não, o seu filho, não, Jesus quer todas as crianças, não importa qual tamanho ele esteja, né? Dentro mesmo ali do seu ventre, você pode levar seu filho até Jesus, não é? Porque não existe idade, mães. Não existe idade para você levar até Jesus, né? Até a casa do Senhor. Porque é isso que ele quer as crianças lá junto dele, né? Lá na salinha. Por que eu ensino as crianças a orar, mesmo que ela não saiba ler? Eu ensino as crianças a ler a palavra de Deus. Vocês têm que ver, mãe, pai que está aí ouvindo, como eles amam a palavra de Deus. E eles têm uns ciúmes da Bíblia, que é um negócio. Eu acho lindo. É uma coisa. E eles, quando eu falo assim, olha, vamos abrir a palavra de Deus, alguns que já são maiorzinhos falam, te abre para mim. Aí eu vou lá e abro. Outros eu espero, fica lá. Folheia, 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 folheia. E eu fico esperando eles folhearem. Quando eles param de folhear a Bíblia, aí eu vou lá, falo onde está o texto, como eu estou fazendo aqui, e leio o versículo para eles, chamo eles na frente, eles repetem o versículo, e é a coisa mais linda. Uma criança tão pequena que nem sabe falar direito, já orando e falando com Deus. É muito lindo. Às vezes eu nem entendo direito o que ele fala, mas eu sei que Deus está ouvindo a oração daquela criança, né? Aquela criança que às vezes chega bebezinho no colo da mãe, né? Eu faço, ó, hoje vamos orar com... Vamos seguir o exemplo, né, do Felipe Davi, que nasceu hoje, né, o novo membrinho da nossa igreja, né? Quando ele é pequenininho, Davi Felipe, quando ele é pequenininho, logo ele vai, né, da nossa igreja. Então ele bebê, eu já vou falar o nome dele. Olha, vamos orar hoje com Felipe Davi. Nós vamos, Davi Felipe. E nós, desculpa aí. E a tia então ora por ele e as crianças repetem. Quando eles vão crescendo, que você vai falando o nominho deles, eles olham assim, ó. Ah, olha, falou meu nome hoje. Então, desde pequenininho a gente ensina. E eu fico muito triste quando chegam pra mim e falam assim, ah, pra que levar na igreja? Pra que levar não sei na onde? Pra que levar no estudo? Pra que levar na reunião de oração? A escola dominical, ele não entende, ele não para. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você esperar seu filho crescer, como eu disse aqui, andar, aprender a ler, quanto tempo uma criança leva para aprender a ler, por exemplo? Em 5 anos, 6 anos, né? São 5 anos, 6 anos perdidos que você deixou de ensinar o seu filho a abrir a palavra de Deus. Porque você prometeu, então você pode ler a palavra de Deus para o seu filho. Não espere seu filho andar para levar ele na escolinha dominical.
porque é de pequenininho que se ensina. Não espere ele crescer, irmãos, porque é tempo perdido, tá? E Jesus ama as crianças, não importa o tamanho que ele esteja, não importa, criança, se você tem cabelinho loirinho, se você é moreninho, não importa como você seja, se você é pequeno, se você é grandão, né? Jesus ama todas as crianças, né? E eu lembro, assim, que, irmãos, quando... na verdade, sim, até um testemunho aí, né? Mais para os pais do que... agora eu vou falar um pouco mais para os pais, né? Porque eu sempre fui na reunião de oração, estudo bíblico, e eu levava os dois, né? Levava os dois. Só que daí teve um tempo que eu fiquei um tempo sem ir, e Eduardo devia ter uns 3, 4 aninhos, assim. Aí ele perguntou pra mim: mãe, por que a gente não tá indo mais na igreja? Aí me deu aquela vergonha, né? E a partir daí, então, eu não deixei de ir mais no estudo bíblico e na reunião de oração. Porque eu sei que aquele momento era importante para ele. Como ele foi desde pequenininho, né? Então aquilo começou a fazer falta para ele. Então, irmãos, crianças, tenham um pouquinho de paciência que a tia vai ter que falar mais uma coisinha aqui, tá? Mais um testemunho meu para os pais, tá bom? Que é um outro testemunho que quando a Letícia era pequenininha, sabe com quantos anos eu levei ela para a igreja? Que ela é mais velha, né? Por isso que eu tô falando ela. Com 4 anos. Graças a Deus que Deus teve misericórdia. Levei minha filha com 4 anos para a escola dominical. Muito tempo perdido. Mas sabe por quê? Porque eu tinha dó de acordar a minha filha uma vez por semana no domingo, que era 9 horas, não é tão cedo assim, para a escola dominical. Eu morria de dó de acordar cedo para levar para a igreja. Aí sabe o que aconteceu? Entrou na escola. Que horas que é a escola? 7 horas da manhã. Quantas vezes por semana? Pois é, daí a Letícia não tinha descanso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, só sábado que ela podia acordar um pouquinho mais tarde. Aí pesou a minha consciência, assim, gente, na escola vai ser obrigado a ir todos os dias. E por que não para a igreja? Que é importante levar. Deus deu o seu único filho para morrer. Pelo seu filho, pela minha filha, pelo meu filho, por mim. Ele deu o seu único filho. E às vezes a gente fica com dó de levar para a igreja. Aí a partir, então, desse dia, pesou a minha consciência. Eu falei, eu preciso levar minha filha para a igreja. Eu ia, né, dia de semana, que era noite, então era tranquilo. Mas domingo de manhã, pesava. Mas eles não reclamavam. Eu é que ficava com dó. Então não seja assim, mãe e pai. Levem o seu filho para a igreja. Porque Deus deu o seu filho Jesus, o único, né, para morrer na cruz por nós. Na verdade, nós temos a nossa escolha, né? Nós temos a nossa escolha. Nós temos 2 caminhos. Qual você escolhe para o teu filho? Responda você aí para você mesmo, pai e mãe. Então, leve seus filhos na igreja para um dia você não ter que chorar e nem carregar culpa nenhuma. Ok? Porque é isso que Jesus quer. 20 aninhos pequeninos. Não importa qual tamanho ele esteja, se ele sabe ler, se ele sabe escrever, se ele já anda ou não. Jesus quer ele lá. Então isso vai ser importante para você também, mãe e pai. Porque o seu filho vai lembrar você. Não use nunca, jamais, o seu filho como uma desculpa para você não levá-lo para a igreja. Porque Jesus quer ele lá. Que ó, vinde a mim, meus pequeninos. Jesus quer ele na casa do Senhor. Se você quer que seu filho seja um filho de oração, uma filha de oração, leve ele para a igreja. Não espere crescer, porque vai ser tarde demais. Aí a hora que você for querer que ele esteja na igreja, ele não vai querer estar. Tá bom? Tinha que falar isso mesmo, oportunidade que Deus está me dando de estar aqui falando, então não podia deixar de falar, né? E vocês aí, né, crianças? A gente sabe o quanto vocês amam estar na casa de Deus. Né? A tia tem tanta experiência, tem
Tem tanto exemplo de vocês que eu acho que em vez de eu ensinar lá para as crianças, eu é que aprendo, porque eles são muito lindos, 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 lindos. Eles se comportam, eles já chegam com a biblinha, eles sentam bonitinho. É a coisa mais linda, mãe. Então não perca essa oportunidade de levar seu filho. E tudo que ele ensina, que ele aprende lá na igreja, reforce na sua casa. Se ele ora lá, se ele canta, se ele lê a biblinha, faça na sua casa também. Né? Faça isso na sua casa, não deixe de fazer. Porque não é obrigação o do pastor, da professora da escola, obrigação sua. Você que tem que levar. E se você prometeu, aí que você tem que levar mesmo. Tá bom? Então era isso que a tia queria passar. A história é bem curtinha, mas mesmo sendo curtinha a gente aprende, né? Qual que é o versículo? Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Né? Criança não atrapalha. Tem gente que fala assim, criança atrapalha muito na igreja. Criança não atrapalha. Criança é bênção na igreja, né? E aí, quando eles crescerem, eles também vão levar, né, os filhos deles, a família deles, eles também vão levar. E aí também, olha, tem outra coisa muito importante. A casinha deles, olha, vai ser firmado na rocha. Uma criança que cresce na presença do Senhor, a fé dela é muito mais fortalecida. Essa casa, ó, não vai cair. Vai ficar sempre assim, ó, em pé. Amém? Então, vamos para o desafio? Vamos para o desafio? Eu já sei que vocês estão fazendo aí, tá? Então, vou fazer mais um desafio. Que a gente sabe que tem muitas crianças que também não conhecem Jesus, sabia? Então, tem crianças que não conhecem a Jesus ainda, nem ouviram falar. Então, o desafio vai ser, ó, pega lá depois uma folha de sulfite, uma caneta e anota aí que é para não esquecer. O desafio é, os pequenininhos que ainda não sabem, a mamãe ajuda lá a escrever, aí você coloca ou na porta da geladeira ou debaixo do travesseiro para você não esquecer, tá? Essa semana a gente vai orar por todas as crianças do mundo todo, tá? As crianças que não conhecem Jesus, as crianças que não têm uma família, que não têm um lar, que não têm um papai, a mamãe, tá? Que não conhecem a Jesus. Nós vamos orar essa semana por todas essas crianças. Então, se você escrever, mamãe ajudar você a escrever no papel, você não vai esquecer, tá? Então, você coloca lá debaixo do travesseiro ou lá na portinha da geladeira, pra não esquecer, todo dia, não importa a hora que você vai orar. Mas você não vai esquecer. Debaixo do travesseiro, porque a hora que você vai dormir, você não vai pôr a mãozinha lá, vai ver, né? Que tá lá o desafio, que é a oração. Ou na porta da geladeira. Os que são pequenininhos, mãe, ajuda aí, tá? Então vamos orar por essa semana. Lógico que a gente tem que orar todos os dias, mas essa semana o desafio é pegar o seu filho e orar por ele também e por todas as crianças, tá? No mundo, todas as crianças, tá? Que estão doentinhas, que realmente estão precisando de Jesus, tá bom? Então vamos começar agora? Né? A gente vai orar pela história e vamos orar por todas as crianças, tá bom? Vamos lá? Então, ó, mãozinha, vamos orar para agradecer a historinha, porque nós aprendemos, e depois vamos orar pelas crianças, tá bom? Vamos lá? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Eu vou falar e vocês vão repetir. Papai do céu, muito obrigada, porque aprendi mais uma vez sobre a tua palavra. Abençoe a minha vida, que eu sempre possa continuar em teus caminhos. Abençoe também a minha igreja. Agora quero te pedir, Papai do céu, que o Senhor abençoe todas as crianças. Abençoe as crianças que não têm o papá. Abençoe as crianças que estão doentes. Abençoe as crianças que não têm um lar, que não têm uma casa. E abençoe as crianças
que estão sofrendo algum tipo de violência. E que as crianças que não te conhecem possam te conhecer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Isso aí. Então você vai orar por essas crianças, tá bom? E quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguma criança, você fale, tá? Porque você conhece, você sabe, tá bom? Ó, beijo para vocês, saudades, logo logo a gente vai se encontrar, tá bom? Não esqueçam do desafio, orar, tá bom? Beijo!